Então, qualquer dúvida que você tenha com relação a algum conteúdo específico, você pode me procurar aqui lá no meu canal, no Assim é Fácil. Para quem não conhece, basta colocar aí no Google, Assim é Fácil Física, que você vai encontrar lá o meu canal. E nós temos da parte de mecânica praticamente todos os assuntos, com aula teórica e resolução de exercícios. Então você encontra lá um bom suporte para se preparar para essas provas. Aqui, como nós tivemos poucos encontros, a gente não teve como abordar a parte teórica, não tive como dar aula de um conteúdo para vocês. Mas, e por isso eu optei pela resolução da prova do ano passado. Mas durante a resolução de cada questão, vocês devem ter percebido que eu sempre tento fazer aquela abordagem da teoria envolvida, inclusive que pudesse permear pelos 3 níveis de vocês, tanto para os alunos da primeira série, que vão fazer a prova do conteúdo do nono, como os alunos da segunda série, que vão fazer a prova do assunto da primeira, como também os alunos da terceira série, tá? Então, mesmo a questão da prova do nono ano, eu fazia uma abordagem que também pudesse cair a nível dos alunos da terceira série. Ok, pessoal? Vamos lá, então, podemos começar. Áudio ok, vídeo ok, tudo check. Vamos nós. Pessoal, nós vamos agora dar início ao nosso terceiro encontro para a Olimpíada Nacional de Ciências 2020, preparação aqui do Campus Souza, do Instituto Federal da Paraíba, onde, dando sequência à nossa linha de raciocínio, eu separei aqui mais algumas questões para serem resolvidas hoje. Com a aula de hoje, nós contemplamos todas as questões de física da prova do nono ano, da prova da primeira série e da prova da segunda série, que são as provas cujos conteúdos vão ser cobrados esse ano, respectivamente nos níveis primeira, segunda e terceira série, tá certo? Algumas questões que não foram abordadas aqui é porque são das outras disciplinas, biologia, química, história ou até mesmo bem especificamente da astronomia. Mesmo algumas questões de astronomia que envolvam um pouco de física, ou nós já abordamos nas aulas anteriores, ou iremos abordar na aula de hoje. Mas quando a questão é mais especificamente a respeito da astronomia, e devido ao tempo, nós acabamos não conseguindo contemplar nas nossas aulas, ok? Vamos lá, então, para a primeira questão de hoje, questão da prova do nono ano da Olimpíada Nacional de Ciências 2019. Nas outras aulas eu não coloquei esse detalhe, mas nesta eu me atentei a colocar. Esta é a questão A2. Por que ela é classificada assim? Porque ela é do nível A, que era assim chamado o nível do nono ano até o ano passado, e a segunda questão, certo? Só para vocês entenderem essa nomenclatura. Então, questão A2 é a questão do nível a segunda questão da prova. Aí fica fácil vocês, quando forem lá procurar a prova, saber que questão foi que nós resolvemos. Então, vamos lá. Ó. Fiquem atentos aí à leitura do enunciado. No mesmo horário da semana anterior, Claudinho foi com sua mãe à praia perto de casa. Essa praia tinha uma formação rochosa que invadia o mar, que adentrava, que tomava um pouco do espaço do mar, servindo de trampolim para bons mergulhos. A mãe de Claudinho disse para ele ter cuidado, pois a maré estava baixa e ele poderia bater a cabeça na areia se pulasse dessa formação rochosa. Para sua segurança, Claudinho pulou em pé e depois foi nadando até sua mãe, que estava na beira da praia. Identifique qual a proposição abaixo não. Então, pessoal, não é coerente com essa cena. Quando ele pergunta qual proposição não é coerente, não significa necessariamente dizer que não seja algo que seja correto, mas que não esteja adequado às informações do texto, do contexto da questão, tá bom? Então vamos ler aqui as alternativas. Alternativa A. As marés são um fenômeno astronômico produzido pela gravidade e pela inércia da camada de água na Terra. Exatamente isso. Devido à proximidade e o afastamento dos astros, e mais especificamente a Terra e a Lua, nós temos aí uma força chamada de força gravitacional,
Então, deixa eu ver aqui se vai escrever. Se começar a ficar travando, pessoal, eu vou dar início aqui novamente. Eu mudei aqui de programa para ver se melhora. Pronto. Uma força gravitacional que é calculada por G, Mzinho, sobre D ao quadrado. Veja, então, que dois corpos com massa. A água é uma porção de um corpo, de um fluido, que possui massa. E a Lua também possuindo massa, estando a uma certa distância, vai surgir uma força gravitacional entre eles. E aí, dependendo da distância entre a Lua e a Terra, como nós já vimos na aula de ontem, essa distância pode variar, nós podemos ter aí um aumento na maré, uma redução na maré, então isso é influenciado sim pela gravidade, mas também pela inércia, que é a tendência dos corpos permanecerem no seu estado natural, a menos que uma força haja sobre eles. Então, a primeira alternativa é coerente, então não é a resposta dessa nossa questão. A flutuação de Claudinho ao nadar é um fenômeno físico regido pela diferença entre a densidade do corpo e da água. Beleza. O fator, o efeito que gera essa flutuação, na realidade, é uma força denominada de empuxo. Essa força, denominada de empuxo, é uma força aplicada por todo e qualquer fluido que encontre dentro dele, imerso nele, um corpo sólido, um corpo estranho, digamos assim. E aí, quando esse corpo passa a ocupar o espaço que antes era desse fluido, surge uma força aplicada pelo fluido neste corpo na tentativa de expulsá-lo. Aquela velha brincadeira de quando você está no açude ou numa piscina, de pegar uma bola de futebol, por exemplo, e mergulhar na água, quando você solta, a bola é expulsa pela água. Essa força que o fluido, que a água faz, expulsando a bola, nós chamamos de empuxo. E o empuxo é calculado pela densidade do fluido onde o corpo se encontra, multiplicado pelo volume do líquido deslocado, ou seja, se o corpo estiver completamente imerso, o volume do líquido que foi deslocado coincide com o volume do corpo, tá? Vezes a gravidade local. Então, eu estou me referindo, eu estou chamando a atenção para esta equação, porque, apesar de não ser assunto para os alunos do nono ano, este assunto de empuxo pode ser abordado nos anos seguintes, tá bom? Então, para a gente ter aí a abordagem completa. Então, a flutuação é um fenômeno físico regido pela diferença de densidade. O corpo menos denso flutua, o mais denso fica na parte de baixo. Então, a segunda alternativa também é coerente, portanto, não é a resposta. Terceira alternativa, C. A respiração aeróbica realizada por Claudinho. Respiração aeróbica. Ele precisa do ar para respirar, para catalisar energia para o seu corpo. Então, ele pega o ar, o oxigênio, mais especificamente do ar, e consegue catalisar energia para o seu corpo. Então, é por isso que ele é um corpo de respiração, um C de respiração aeróbica. É um fenômeno biológico, até aí tudo bem, vivenciado por todos. Todos os seres vivos? Não. Nós temos seres que são anaeróbicos. Portanto, se a alternativa C traz uma informação que não é verdadeira, que não é coerente, então a alternativa, que é a resposta dessa nossa primeira questão da aula de hoje, é a alternativa C. Só por desencargo, a alternativa D, a energia que ele utiliza para nadar até a praia é proveniente de um processo químico. Sim, ele precisa catalisar o oxigênio que ele retira do ar, né, do ar que ele respira, para transformá-lo em energia e assim desenvolver a sua natação. Outro também processo que ocorre é quando ele ingere os alimentos, ele precisa retirar a energia dos alimentos, ele precisa catalisar esses alimentos para poder ter energia para desempenhar suas atividades. Então, a alternativa D também é coerente, não é resposta para a questão. Guilherme já tinha respondido, alternativa C, exatamente isso, Guilherme. Ok? Então, pessoal, vamos lá. Essa foi a primeira questão da aula de hoje. Vamos aqui nos encaminhando para a segunda questão. Lembrando que não é necessário vocês printarem a tela, não é necessário vocês
fazerem nenhum tipo de anotação, porque todas essas resoluções, todos esses comentários, eu vou disponibilizar para vocês, tanto no nosso grupo, como também na descrição do vídeo gravado. Vocês vão ter como baixar o PDF com essas anotações. Combinado? Vamos lá, então. Questão A5, que foi a questão que caiu na prova do nono ano, 2019, a quinta questão. A questão diz o seguinte: Henrique Felipe da Costa, o Henricão, que viveu de 1908 a 1984, é o autor de inúmeras músicas que se tornaram eternas. Dentre elas, Está Chegando a Hora. Não me obriguem a cantar, porque não vai ser legal. Um dos maiores sucessos da história do carnaval e até hoje cantada nos estádios brasileiros ou na despedida de alguém. Outra música de Henricão muito conhecida é Só Vendo Que Beleza. Parecia com Rubem Campos, gravado por Carmen Costa em 1942 e regravado por nomes de peso da MPB, como Maria Bethânia, Elis Regina, cuja letra segue abaixo. Então a letra, pessoal, é essa aqui. Como eu disse, eu não vou me atrever a cantar, certo? Porém, eu achei o vídeo dessa música aqui no YouTube e aí eu separei para que a gente pudesse ouvir um pouquinho. Eu tenho uma casinha lá na Marambaia, fica na beira da praia, só vendo que beleza. Tenho outra madeira aqui na primavera, fica toda florescida de brincos de princesa quando chega o verão. Sento na varanda. Ok? Eu não sei se deu para vocês ouvirem a música, mas vamos lá. Como eu disse, é só vocês... deu para ouvir, né, Rafael? Show de bola. Então, eu não posso colocar por muito tempo, porque como essa aula vai para o YouTube, o YouTube acaba bloqueando o vídeo, caso tenha alguma coisa com direitos autorais. Um outro vídeo, músicas e tudo mais, certo? Mas vamos lá. Tá aí a música, tá aí a letra da música, dessa letra, nós precisamos destacar duas partes, dois trechos. Que partes são essas? Primeiro, ele fala nesse estrofe, nesse verso, às 6 horas, o sino da capela, toca as baladas da Ave Maria, a lua nasce por trás da serra, anunciando que acabou o dia. Então, pessoal, sabendo desses dois trechos, observando esses dois trechos, ele pergunta: podemos afirmar que a lua da canção nasceu nova, quarto crescente, cheia ou quarto minguante? Ele está falando a respeito das fases da lua. Primeira coisa que eu queria destacar para vocês: diferente do que a gente aprende lá no ensino fundamental, às vezes até na educação infantil, a Lua ela não tem apenas 4 fases. Nós chamamos de fases o formato que nós conseguimos perceber, visualizar da Lua no céu naquele dia. Essas fases destacadas, que são as que a gente aprende desde a educação infantil, são as fases que nós conseguimos destacar mais nitidamente. Mas veja que quando a Lua sai de nova para quarto crescente, não é uma estação que é alterada, não é um estágio instantâneo que é modificado. Por exemplo, digamos que essas fases ocorrem por volta de 7 a 7 dias. Então vamos supor que ontem, não sei se vocês olharam para o céu, tiveram a oportunidade de ver, a lua era cheia, estava maravilhosa, linda, grandona, amarelona lá, a lua fosse cheia. Daqui a 7 dias, nós vamos ter a lua quarto minguante. Então quer dizer que hoje, amanhã, depois da manhã, não teremos lua no céu? Teremos. E veja que de ontem, que foi cheia, até daqui a 7 dias, que vai ser quarto minguante, nós não vamos ter uma mudança brusca dessa fase. A Lua ela vai gradativamente, vamos dizer assim, minguando. E de quarto minguante para a Lua nova, ela vai gradativamente também sumindo do céu. Então, é um processo gradual. Isso quer dizer que, na realidade, nós não temos apenas 4 fases. Cada dia a Lua está numa fase diferente. Então, para os astrônomos, nós podemos considerar que a Lua, na realidade, tem 30 fases, 31 fases. Cada dia do mês,
ela vai estar numa posição diferente, vai estar num formato aparecendo no céu diferente, tá ok? Mas eu queria destacar para vocês, para resolver essa questão, como são apenas essas 4 fases mais nítidas que estão aí destacadas, eu queria mostrar para vocês essa imagem. Veja que por que nós temos essa percepção das fases da Lua. Devido ao movimento de translação da Lua, ou seja, o movimento que a Lua faz em torno da Terra, lembrando que essa imagem ela não está em escala e nem em questão de órbita, em trajetória, nem em questão em tamanho. Ela é uma imagem que foi adequada para que a gente pudesse visualizar melhor, tá bom? Então veja aqui, é claro que nessa região da Terra que está sendo iluminada pelo Sol está de dia, e nessa região da Terra que está numa parte não iluminada pelo Sol está à noite, tá? Então isso quer dizer que se a Lua é considerada nova quando ela está nessa posição, as pessoas iriam conseguir visualizar a Lua nova somente as pessoas que estivessem desta posição da Terra até esta posição da Terra. Ou seja, no início da manhã, 5h30, 6 horas da manhã, a pessoa já consegue ver a Lua nova. No período da tarde, é o período que a pessoa consegue ver mais nitidamente, por isso que às vezes você olha para o céu e você vê lá a Lua, ali é Lua nova, e lá para o finalzinho da tarde, quando está começando a noite, nós já não conseguimos, vamos passar a não conseguir ver mais a Lua, tá certo? Então, com certeza, se na música estava dizendo que às 6 horas nós conseguimos ver a Lua, não era Lua nova, já podemos eliminar essa alternativa. As outras luas que foram destacadas, a Lua, então deixa eu apagar aqui. Apagando aqui. A Lua crescente. A Lua crescente, ela vai ser possível ser vista desde quando você está nessa posição até quando você está nesta posição. Veja então que se a Terra está girando, nós vamos ter a Lua crescente visualizada no meio da noite até o meio do dia, tá? Então, de meia-noite até meio-dia. E a música se referiu que deu para ver a Lua nascendo às 6 horas, no comecinho da noite. Então, também não pode ser Lua crescente. Apagando aqui. Vamos agora para a Lua minguante. A Lua minguante, se a Terra está aqui girando, né? A pessoa consegue ver a Lua minguante desde esse momento até esse momento. Ou seja, desde o meio do dia até o meio da noite, tá bom? Então também não é a Lua minguante, porque ele diz que a Lua nasce às 6 horas. A única das 4 opções dadas pela questão que nós conseguimos ver desde o início da noite até o final da noite, o início da manhã, então a Terra está aqui girando, tá? Então a Lua que nós conseguimos ver desde quando começa a noite até o encerramento da noite é a Lua cheia. Portanto, a resposta para essa nossa questão, devido às informações dadas pela música, só pode ser Lua cheia, alternativa C. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Então vamos agora para a próxima questão da nossa aula de hoje, que eu destaquei, tá certo? Questãozinha aqui bem capciosa, muito da área de astronomia, mas que como na física nós trabalhamos também com um pouquinho das fases da Lua, a gente pode abordá-la, tá certo?